Atos capítulo 8, versículo 1 até o 4, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Podeis assentar. Como eu disse no começo, nós estamos adentrando a segunda temporada da série de exposição em Atos. A primeira série nós falamos sobre o início da igreja em Jerusalém. E nessa segunda temporada nós vamos falar sobre a dispersão da igreja. A partir do capítulo 8, nós vamos estar então vendo aí a primeira perseguição da igreja e a partir de então a dispersão da igreja. Na terceira temporada da série de exposição em Atos, nós vamos falar sobre a igreja nos confins da terra. Então, gostaria de chamar a sua atenção para acompanhar conosco esse momento que teremos grandes aprendizados no livro de Atos. Isso porque o livro de Atos é um livro essencial para a igreja, para o crescimento da igreja, porque é ali que estão os atos dos apóstolos e como foi o surgimento da igreja do nosso Senhor Jesus. Estão prontos? Vamos embarcar então neste momento de mais uma série de estudos que com certeza irão nos impactar e irão nos elevar por meio do conhecimento. Ao adentrarmos este verso primeiro do capítulo 8, nós vamos perceber com o estudo que ele está interligado, esse primeiro verso, com o capítulo 7, com a seção do capítulo 7, porque é a partir do capítulo 7 que nós vamos ver então Saulo, perseguidor da igreja, entrando em cena. E o interessante é que este homem chamado Saulo, que mais tarde vai se converter e se tornar o apóstolo Paulo, ele vai ter uma mudança radical na vida dele, ele vai viver todo o seu ministério depois sentindo muito pela perseguição que ele mesmo causou à igreja do Senhor Jesus, sobretudo no consentimento da morte de Estevão. E você vai perceber, durante o ministério de Paulo, que por mais que ele tentasse esquecer aquele episódio, por mais que ele tentasse se livrar daquele espinho da carne, que pode ser que seja isso também, ele não consegue. É por isso que Deus, o próprio Deus, quando ele ora para que Deus tire o espinho da carne dele, o próprio Deus vai dizer para ele: Paulo, fique tranquilo, porque a minha graça te basta. Então, ele tinha que conviver com aquilo. E a gente percebe, então, essa interligação no começo do capítulo 8 com o capítulo 7, por meio desse primeiro versículo, aonde Saulo, ele entra em cena. O que nós vamos observar nesse texto é a expansão da igreja. Este é o momento em que a igreja vai se dispersar para todos os lugares, em primeiro lugar, Judéia e Samaria, mas é o momento em que a igreja, então, vai se expandir. E esse capítulo 8 é intensamente importante para a nossa atenção, para o conhecimento da história da igreja que começa em Jerusalém. E esta igreja, essa igreja primitiva, ou melhor dizendo, do cristianismo primitivo, ela é uma igreja puramente judia, é uma instituição puramente judia, ou seja, ainda
não estava sendo evangelizado os gentios, né? E havia então, dentro desse contexto, até uma questão de separação, né, entre judeus e gentios, de forma que Paulo ele vai dizer em outro momento, mais à frente, que não há mais grego nem judeu, não há mais escravo e livres, não há mais homem e mulher, porque a igreja do Senhor são todos uma só pessoa, né? Todos são iguais. E a gente vai perceber que Atos, no capítulo 6, para a gente abarcar bem o contexto, para você ficar bem contextualizado, se você for ler o capítulo 6, esse capítulo nos mostra o começo e os primeiros murmúrios do grande debate da aceitação dos gentios, né? Havia discussão sobre isso, sobre essa mistura de gentios e judeus. Só que Estevão, ele vai se destacar com uma mentalidade que está muito acima de muitas pessoas naquela época. Porque Estevão, ele já tem essa missão de pregar, de levar o evangelho para outras pessoas, e ele corajosamente, de forma corajosa, ele desafia as autoridades. E agora o capítulo 8 nos mostra a igreja se expandindo por conta dessa perseguição que vai iniciar por causa da morte de Estevão. Estevão, então, é o primeiro mártir do cristianismo, e por conta disso é que o sangue dele vai começar a ser a semente da igreja, vai começar a semear a igreja por conta da expansão. A verdade é o que está acontecendo aqui, irmãos, nessa perseguição de Saulo e essa dispersão da igreja, é que a igreja ainda não sabia o que estava fazendo. As coisas começaram a acontecer, mas a igreja não tinha ainda uma concepção dessa missão mundial que ela precisava cumprir, a saber, a Missio Dei. Ela estava acomodada ali em Jerusalém, e não estava preocupada em cumprir o ídolo do Senhor, de propagar o evangelho por todos os cantos da terra. Mas agora, quando nós estamos lendo este capítulo, à luz do que logo iria acontecer aqui, a saber, a pregação de Filipe mais à frente, né, em Samaria, em Judéia, a expansão da igreja por todos os lugares, nós vamos ver então a igreja avançar de forma inconsciente, mas irresistivelmente, por causa do propósito e desígnio de Deus, para alcançar então a sua missão e tarefa. Ou seja, a igreja está sendo empurrada pelo próprio Deus para ir para outros lugares, para alcançar outros patamares por meio da Missio Dei. E a igreja fazia isso de forma inconsciente. O que é importante para nós destacarmos aqui, nestes 4 versículos que você leu, e você pode prestar atenção nos versos para você começar a descobrir, nesses versos aí, o que eles estão nos dizendo, e já já a gente vai entrar na exposição, mas há 2 pontos aqui especialmente interessantes para o nosso contexto. Primeiro ponto que nós vamos observar aqui é que os apóstolos, eles se mantêm firmes diante daquele momento terrível que está acontecendo de perseguição à igreja, do início da perseguição da igreja do Senhor. Eles se mantêm firmes. Por quê? Todos os irmãos da igreja vão fugir desesperadamente, vão se esconder, porque Saulo estava assolando, entrando de casa em casa, prendendo os homens, prendendo as mulheres, prendendo as crianças.
e nós vamos ver que eles fogem para a Judéia, para a Samaria, para outros lugares, mas os apóstolos, eles permanecem ali. Então a gente percebe a firmeza dos apóstolos, e esta firmeza dos apóstolos é por conta, em primeiro lugar, da coragem que eles tinham. Eles não eram frouxos, eles não eram covardes, eles não temiam a nada, eles eram corajosos, e eles ficaram então para enfrentar de frente os perseguidores. E essa firmeza que os apóstolos mostram para nós é por conta da coragem que eles tinham, né? E em segundo lugar, por conta do respeito que eles haviam adquirido daquelas pessoas. Por quê? Naquela época, para colocar a mão em um apóstolo, para prender um apóstolo, para matar um apóstolo, era preciso muita coragem. Era preciso pensar 2 vezes antes de fazer isso. Por quê? Porque os apóstolos, eles eram manifesto através deles poderes sobrenaturais. Eles faziam sinais e maravilhas por meio da palavra de Deus. E as pessoas naquela época não podiam entrar para a igreja de qualquer maneira. As pessoas tinham que ter muito temor e muita coragem para entrar na igreja, porque senão o mesmo episódio que aconteceu com Ananias e Safira, por exemplo, né, e muitas outras situações, as pessoas então temiam, né? Ananias, por ter roubado o dízimo do Senhor, ele foi fulminado ali na igreja diante de todos. Então, para entrar na igreja, havia um temor muito grande das pessoas. E os apóstolos, eles eram temidos também pelas autoridades. Porque as autoridades, todos que conheciam os apóstolos, sabiam que eles manifestavam poderes sobrenaturais, né? Então a gente percebe que os apóstolos, eles se mantêm firmes diante dessa perseguição, sem fugir, por conta da coragem que eles tinham e por conta também do respeito que eles adquiriam. E isso é um ponto muito relevante para o nosso aprendizado como a igreja, porque nós precisamos estar firmes diante das situações adversas, diante do coronavírus, diante de tantas coisas que nos sobrevêm. Nós precisamos ter coragem e nós precisamos ter o respeito das pessoas. Segundo lugar, que é interessante aclarar, é que o texto coloca uma palavra em que Saulo assolava a igreja. E esta palavra no grego, quando você vai estudar essa palavra no grego, você vai ver que a conotação dessa palavra, na tradução, vai denotar uma forma cruel e sádica, né, naquela atitude de Paulo. Ou seja, o que a gente vai perceber aqui, um contraste absurdo entre Saulo e Paulo. O homem que está perseguindo a igreja e o homem que será pregador, depois que se tornará pregador, depois propagando o evangelho de Cristo. Então essa palavra coloca Paulo aqui em evidência pelo fato de ele estar não apenas perseguindo os cristãos, porque ele era judeu, né? Não o fato dele estar perseguindo os cristãos, mas o fato dele estar fazendo isso com crueldade. Por quê? Paulo, que era conhecido como alguém que defendia a lei judaica, né? Alguém que defendia a Torá, que tinha muito conhecimento da Torá, alguém que era temente a Deus, ele estava agindo de forma injusta, porque ele não estava prendendo os cristãos mediante a lei,
mas apenas. Ele estava perseguindo de forma cruel, entrando na casa das pessoas, prendendo mulher, prendendo os sacerdotes, prendendo as crianças. Ele estava fazendo algo brutal. E a morte de Estevão, em que ele consentiu, aconteceu de forma brutal, de forma assoladora. Por quê? Porque tudo indica que Estevão não foi levado a um tribunal. Tudo indica que Estevão não foi julgado de forma justa para ser inocentado ou culpado. Tudo indica que Estevão ele foi linchado por aquelas pessoas, tendo o consentimento de Saulo. Então, a partir daí, a gente começa a imaginar que tipo de espinho que Paulo reclamava da sua carne. Portanto, o que nós estamos vendo aqui nesse capítulo 8 é o começo da perseguição da igreja de forma geral. Porque agora não é apenas Pedro e João que estão sendo presos. Agora não são apenas os líderes que estão sendo presos, mas todos os cristãos, a igreja, todo mundo está sendo perseguido. E então esses irmãos terão que fugir. E a gente vê aqui no capítulo 8, então, o começo também da expansão da igreja, nesse momento que a igreja, então, vai se expandir, e a gente vê aqui também a firmeza dos apóstolos diante da perseguição, né? Eles não fogem, eles ficam ali em Jerusalém, e é aqui também, nesse contexto, que aparece aí a figura de Saulo, como perseguidor da igreja ou como algoz dos cristãos. Então eu quero chamar você à leitura do texto novamente, para nós expormos os versos e vermos aqui o que eles estão dizendo para nós. Você já entendeu todo o contexto. Vamos ler comigo, por favor, o verso de número 1 do capítulo 8, e eu quero que todos leiam de forma uníssona, todos juntos. Vamos lá, o primeiro versículo. Naquele dia, esse verso vai nos mostrar que Deus está usando essa perseguição que começa através da morte de Estevão como um meio providencial para a expansão do evangelho fora de Jerusalém. Ao entrarmos no contexto, nós vamos perceber que a morte de Estevão não está sendo em vão. Que aquela situação terrível que está acontecendo de perseguição à igreja não é em vão. Na verdade, é proposital. Nos parece estranho, né? Entender que a morte de um líder, a morte de um irmão, de forma brutal, e a perseguição da igreja seja algo providencial de Deus. Às vezes nós olhamos para coisas terríveis que podem nos acontecer e a gente não entende que muitas vezes essas coisas são providência de Deus. Mas é estranho nós olharmos para alguém que está morrendo por pregar a palavra de Deus, para famílias que estão sendo aprisionadas, e a gente ver isso como providência de Deus. Mas se Deus não fizesse isso daqui, a igreja continuaria conformada em Jerusalém. Então, a morte de um santo, a perseguição, a brutalidade, a crueldade, a assolação com que Saulo estava promovendo com aquelas pessoas humildes. Porque a palavra assolação no grego, ela traz um sentido de devastação, como se você tivesse que usar armas poderosas para devastar um exército inteiro. Então aquelas pessoas que eram cristãs,
eram pessoas humildes, eram pessoas pobres, estavam sendo devastadas como se devasta um exército. Esse é o sentido da palavra quando o texto diz que Paulo assolava a igreja de Cristo. Então, até esse momento, a igreja não demonstrava nenhuma inclinação de levar o evangelho a todo mundo, a cumprir o mandamento do Senhor, o ide do Senhor, quando o Senhor disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja não estava fazendo isso. E por conta disso, Deus providenciou que tudo aquilo acontecesse para que a igreja então se espalhasse e o evangelho propagado chegasse até nós. Em segundo lugar, a gente vai ver aqui no versículo 2, vamos ver o que esse verso está nos dizendo. Por favor, leia comigo o verso 2. 1, 2, 3. Alguns homens... Este verso aqui, que quando nos diz que alguns homens sepultaram Estevão e fizeram pranto sobre ele, esse verso pode ser um forte argumento para a nossa defesa de que Estevão não foi julgado num tribunal de forma justa. Ele foi linchado por aquela população com o consentimento de Paulo. E aí o que a gente vai perceber que Paulo, então, ele não estava agindo, Saulo, melhor dizendo, ele não estava agindo dentro da justiça, defendendo a lei, mas ele estava agindo com vingança, com ódio no seu coração, se aproveitando da fúria da população não cristã, para então devastar os cristãos neste momento. E esse verso aqui é contexto para nós afirmarmos de que, uma vez que Estevão está sendo pranteado e sepultado num lugar comum, significa que ele não estava em um julgamento. Ele simplesmente foi linchado e depois sepultado pelos homens piedosos que estavam ali em Jerusalém. Vamos ler o verso 3 agora, por favor. Todos juntos, verso 3. 1, 2, 3. Saulo... O que esse verso 3 aqui está nos dizendo? Este verso 3 está nos dizendo que os cristãos estão sendo empurrados a uma escuridão, a um momento de tribulação, a um momento terrível em que a igreja está vivendo. E, como já disse, Paulo estava assolando a igreja de forma devastadora. E tudo isso era uma providência de Deus. Agora, olha o verso 4. Por favor, leiam o verso 4, 1, 2, 3. Agora, eles estão sendo, então, dispersos e indo por toda parte, levando a igreja. E esse verso aqui também nos contextualiza para o entendimento de que este é o início da expansão da igreja. Ou seja, começa aqui a grande missão da igreja, a Missio Dei, a missão de Deus, por meio dos escolhidos do Senhor, de propagar o evangelho a toda criatura. E a gente, então, consegue ver essas verdades nesses 4 versos. O que nós podemos aprender para a igreja de hoje, para a mensagem contemporânea, nas nossas vidas, como igreja, nos dias atuais que nós estamos vivendo? O primeiro ponto que eu consigo aprender no estudo desses 4 versos,
como igreja do Senhor, é que esse texto está nos ensinando que a perseguição à igreja, no seu primeiro momento, foi um ato providencial de Deus. E isso nos ensina de que muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas aflições, são providências de Deus para a nossa vida. E isso nos faz refletir e olhar para as adversidades com um olhar mais otimista. Nós estamos vivendo, né, o contexto da pandemia da Covid-19, em que nós fomos privados do nosso culto, de estarmos juntos na igreja, agora que nós estamos retornando. Nós fomos privados da ceia do Senhor. Nós fomos submetidos ao perigo da pandemia. E muita gente nesse tempo temeram, muita gente nesse tempo se escondeu, né? Muita gente nesse tempo deixou de propagar a palavra do Senhor. No entanto, tudo não passa de uma providência de Deus. Ou seja, Deus, com a pandemia, está nos dizendo alguma coisa. Deus, com nada está fora do controle dele. Tudo é providencial. Se ele permitiu que nós vivêssemos algo assim, algo novo, né, que nos pegou de surpresa e ainda estamos vivendo, é porque há uma forma providencial da parte de Deus. E para isso, nós somos conclamados para olharmos as adversidades com um olhar mais otimista, e não apenas pessimista, e não achando que acabou a vida, que acabou a nossa história, que é o fim do mundo. Mas nós precisamos entender que há algo que está além, muitas vezes, do nosso entendimento, mas que há um trabalhar, há um agir de Deus na situação que nós estamos vivendo, né? Então, por exemplo, nesse momento de retorno, a igreja, é claro que a gente, por conta de tudo que aconteceu, muitas pessoas se esfriaram em todas as partes, né? Mas é um momento de nós olharmos para cima com coragem, com temor e começar a buscar a normalidade da nossa vida. E para tanto, nós temos que sair do nosso conforto, dos nossos lares, do costume de apenas assistir os cultos online e vir para a igreja. E você ouvindo essa mensagem hoje, você tem que lembrar isso para o seu irmão. Você tem que dizer para o seu irmão que agora é tempo de estar na igreja. Mas por que muitas pessoas não estão ainda? Primeiro, porque estão desanimadas, estão frias. Segundo, porque muitas têm medo, né? Não têm coragem nesse momento de sair, né? Muitas pessoas ainda têm medo e querem esperar mais um pouco. Então, nós precisamos entender que tudo é providência de Deus e, para tanto, não precisamos temer. O tempo que nós ficamos de quarentena foi necessário, foi providencial, foi obediente fazermos tudo o que fizemos, né? Mas agora é o momento de voltar. A gente já está até passando um pouquinho do horário dos 45 minutos que a gente estabeleceu, porque a gente devagarzinho e gradativamente a gente tem que trazer as coisas para a normalidade de novo, né? Então, nós precisamos, nesse tempo, a gente aprende com esse texto, que nós precisamos, assim como os apóstolos, ficaram firmes diante daquela situação, com coragem e com respeito. Nós precisamos entender que na providência de Deus, nós precisamos confiar no Senhor e entender que tudo é propósito dele. Em segundo lugar, nós vamos aprender aqui
a questão da firmeza dos apóstolos, que o texto vai nos mostrar essa importância de estarmos firmes, né? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que tudo é uma providência de Deus. E, em segundo lugar, nós precisamos estar firmes diante das dificuldades que nos assolam. Ou seja, a coragem e o respeito que aqueles apóstolos demonstraram na perseguição são requisitos da igreja. Uma igreja que se mostra covarde, uma igreja que se mostra medrosa, né, não está vivendo a verdadeira fé. É nesse momento de trevas, é nesse momento de tribulações, é nesse momento de adversidades que nós precisamos romper em fé, mostrar a nossa fé. Não na coragem da força que há em nós, mas da força que vem de Deus para nós. Então nós só temos coragem, nós só temos confiança, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E para tanto precisamos estar firmes no Senhor, descansando na sua soberania e nos seus propósitos. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui nesse texto que o evangelho ele deve ser pregado em tempo e fora de tempo. Como eu disse aqui, muitos pastores tiveram que se reinventar, muitas igrejas tiveram que se reinventar para esse momento de quarentena. Mas alguns líderes, algumas igrejas não se moveram para isso e simplesmente ficaram em casa. Não usaram os aparatos da comunicação, não aprenderam a usar os aparatos da comunicação para continuar propagando o evangelho. O que eles fizeram? Vamos esperar a tempestade passar. Vamos esperar esse tempo passar. E o evangelho deixou de ser pregado por eles. Nessa perseguição aqui, o que acontece? No versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles não fugiram e simplesmente se esconderam. Eles se dispersaram, mas eles continuaram pregando a palavra de Deus. Então, a gente entende e aprende que a pregação da palavra de Deus é a arma que nós temos para a continuidade da expansão da igreja. A igreja tem que continuar se expandindo, com crise ou sem crise, com perseguição ou sem perseguição. A igreja não foi paralisada. Não obstante, os templos terem sido fechados. Porque a igreja do Senhor não depende do templo. O templo é só um local onde a igreja do Senhor se reúne para a comunhão. Mas em tempo de perseguições, em tempos de fuga, a igreja não deixa de ser igreja. Em tempos de privações, como fomos privados, por exemplo, da ceia, a igreja não deixou de ser igreja. A igreja continuou sendo igreja. E, para tanto, o evangelho, que é a nossa missão de propagar, não pode parar nos momentos de crise. Então, eu aprendo aqui que tudo é uma providência de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E, para tanto, eu aprendo em segundo lugar que eu preciso estar sempre firmes diante das circunstâncias e das adversidades. E, em terceiro, pregando o evangelho em todo o tempo, conforme o próprio Paulo, ele vai dizer em uma de suas passagens, ele vai dizer, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Amém, meus irmãos? Como nós podemos aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Em primeiro lugar, precisamos aprender a confiar e descansar na providência de Deus. O mundo está de cabeça para baixo?
Mas Deus não. Deus está no controle de todas as coisas. Coisas terríveis estão acontecendo ao nosso derredor, mas Deus está no controle de todas as coisas. Isto é, seja qual for a situação que a igreja passa, ou que você em particular passa, nós precisamos enfrentar a situação com fé, né, com coragem, entendendo que tudo é uma providência de Deus. Deus está trabalhando através de algo ruim que tem acontecido para o seu próprio bem. É por isso que o próprio Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 8, no versículo 28, ele diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja qual for a situação de adversidade que nós estejamos enfrentando, gente que perdeu emprego nesse tempo, né? Gente que está sofrendo, muitas pessoas estão com depressão, né? Muitas pessoas estão desanimadas, mas seja qual for a situação, tudo está cooperando para os escolhidos de Deus. Seja qual for o problema que você esteja vivendo, saiba que Deus está no controle e no final você haverá de ver que tudo foi para a sua evolução, para o seu crescimento, para o seu alcance da maturidade. Em segundo lugar, para aplicarmos isso na nossa vida, nós precisamos buscar essa firmeza em Cristo, essa certeza em Cristo, sedimentar a nossa fé para que esta fé não seja uma fé ignorante, mas que seja uma fé conforme a Bíblia nos ensina a ter. Isso significa estar firmes em Cristo nos momentos de dificuldades que nós passamos. E a pergunta que nós fazemos esta noite é: estamos nos acovardando diante das adversidades que estão surgindo nesse tempo? Ou nós estamos seguindo firmes, crendo no amanhã, investindo no nosso melhor, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje? Como que nós estamos diante das situações? Será que a nossa firmeza espiritual, ela se revela nos momentos de dores, nos momentos de tribulações, ou a gente apenas fica chorando, se lamentando e pensando em desistir da vida? Em terceiro lugar, para aplicar essa palavra no nosso coração, eu quero dizer para vocês que nós precisamos viver e pregar a palavra em todo o tempo. Este é o ensinamento do texto. Isso é o que Paulo está nos ensinando. Pregar a palavra em todo o tempo. Porque nem sempre nós queremos pregar e viver a palavra. Ou seja, muitas vezes seremos acometidos de situações difíceis, para que assim cumpramos o ID do Senhor. Então, quando Deus vocaciona alguém, essa pessoa não tem escolha. Quando Deus escolhe alguém para uma missão, essa pessoa não tem escolha. Ela pode ser até teimosa, mas ela não tem escolha. O seu chamado, a sua vocação, o seu dom será cumprido nos propósitos e desígnios do Senhor. Então, às vezes, muitas coisas vão nos acontecer porque Deus está trabalhando conosco como o ourives trabalha com a pedra bruta, que precisa ser lapidada até que o valor que ela tem, toda a preciosidade que ela transmite, possa de forma verdadeira refletir todo o brilho e todo o seu valor. Então nós precisamos desenvolver as nossas potencialidades ou os nossos dons, o nosso chamado em todo o tempo. Isto é, nós pregamos a palavra em todo o tempo, e essa pregação da palavra não é apenas subir aqui no púlpito
e fazer como eu estou fazendo. Mas essa pregação é por meio daquilo que nós fomos vocacionados. E para isso você prega lá no seu trabalho, com a sua vida, com a sua vocação, com os seus dons e talentos. Para isso você prega lá na sua casa, na sua família, com a sua vocação e em todos os lugares que você estiver. Você precisa transmitir aquilo que você recebeu do Senhor. Amém?